Olá, terceiro ano! Vamos para mais um EMAI volume 2, atividade 19.1. Bom, crianças, nessa atividade aqui, nós iremos fazer a identificação de algumas figuras. Antes da gente começar a leitura, se vocês observarem lá no final do livro de vocês, do EMAI, vocês vão ver no anexo 1, vão observar um quadro igualzinho a esse. Esse quadro vocês podem estar recortando para a gente estar fazendo essa atividade, tudo bem? Então, deem pausa aí no vídeo e façam um recorte do anexo 1 lá no final do livro. Questão 1. Recorte as figuras que compõem as tirinhas abaixo, reproduzidas no anexo 1. Então, não é essa que vocês vão recortar, tá? Nessa página aqui no comecinho do livro. É lá no final do livro, no anexo 1, que vocês vão ver um anexo igualzinho a essas daqui. É esse que vocês vão recortar. Observe em que se parecem e separe-as em dois grupos. Então, imaginando, crianças, que vocês acharam o anexo 1 no final do livro, já recortaram. Agora, eu vou pedir a vocês que vocês peguem essas figuras, vocês recortaram o quadradinho assim de cada uma, certo? Vou pedir para vocês que vocês separem em dois grupos. Vocês têm aí 16 figuras, separem. Um grupo coloca determinadas figuras e no outro grupo outras figuras. Vamos lá! Bom, crianças, enquanto vocês vão separando, né? Vamos conversar um pouquinho. Olhando aqui para essa primeira tirinha, o que vocês conseguem observar de incomum nessas figuras? Vocês conseguem observar alguma coisa? Eu, olhando aqui, eu consigo observar que todas essas figuras, elas são fechadas. Como assim fechada, Pro? Se você olhar essa aqui de baixo, a de número 5, ela não é fechada, ela é aberta, ó. Ela é assim, tá vendo? Ela é aberta. Se você olhar essa aqui de número 2, a número 1, todas dessa linha aqui, elas são fechadas. Aí a gente já consegue ver uma diferença. Será que ajuda vocês a separar as figuras em dois grupos? Então, vamos lá, vamos conversar mais um pouquinho. Observando aqui essas figuras da segunda tirinha, a gente consegue ver que algumas delas são abertas, né? Ó, essas daqui. E a gente também consegue observar que essa daqui, ela é formada, apesar dela ser aberta, ela é formada por linhas retas, né? Ó, retas. E aqui, isso aqui é uma linha reta? Não. Esse daqui é formado por linhas retas? Também não. E esse? Esse sim, né? Agora, vamos observar aqui da terceira tirinha. A gente tem esse aqui, fechado, formado por linhas retas. Esse aqui, essa figura, ela é fechada? Ela é fechada, formada por linhas retas. E percebam que ela, ó, as linhas dela se cruzam, tá vendo, ó? Dá até para perceber um X aqui, né, nesse cruzamento de linhas. E essa aqui, a 11? Ela é formada por linhas retas? Não, né? E essa? Também não. Na última tirinha, né, a gente... Ai, que lindo, um coração. Ele é fechado, mas ele é formado só por linhas retas? Não, né? Ó, a parte de cima aqui do coração é uma curva, não é uma linha reta. E esse daqui? Sim, linhas retas e fechado. E esse? Não, né? Curvas, né? Esse também não é linha reta. Então, vou pedir a vocês que vocês separem as figuras que são formadas por linhas retas, de um lado, as que vocês recortaram, e separem as que não são formadas por linhas retas. Eu vou até marcar aqui para ficar mais fácil. Vou marcar as que são formadas só por linhas retas, tá? A número 1 não, porque ela tem essa curvinha. A número 2 é. A 3 pode ser? Não, né? Ó, a curva aqui. E a 4? Também tem essa curva aqui nas laterais. A 5, ela é formada só por linhas retas? Sim. A 6, não. 7, não. 8, sim. 9, sim. 10, sim. 11, não. 12, não. 13, não. 14, não. A 15, sim. E a 16, não. E agora, se eu pedisse para vocês marcar, vou pegar outra cor, só as figuras que são fechadas. Só as que são fechadas, então, seria aqui a 2, desculpa, crianças, as que são fechadas e formadas por linhas retas. Marquei aqui. A número 5, não, ela é uma figura aberta, apesar de ser formada por linhas retas,
ela está aberta. E se eu pedisse para vocês agora marcar para mim somente as figuras que não têm linhas que se cruzam? Se a gente fosse marcar, ó, seria... Peraí, deixa eu usar aqui a borrachinha, né? Senão vai ficar... Se eu fosse marcar essas que as linhas não se cruzam, eu ficaria só com a figura 2. Lembrando, linhas retas, fechadas e que não se cruzam. A 8, a 9, a 10 eu não ia marcar, porque a 10 aqui ela se cruza, então esquece a 10. E a 15, olha só, marquei as figuras que são formadas por linhas retas, fechadas e que não se cruzam. Bom, crianças, agora se a gente for modificar esse grupo, a gente pode formar dois grupos. Um grupo com as figuras formadas por linhas retas, fechadas e que não são abertas, como essas figuras que nós marcamos aqui de laranja. E o outro grupo nós podemos formar por figuras que são formadas por curvas, né, que tenham curvas, ó, aqui, apesar de ter a linha reta, mas tem uma curva, que são abertas e que se cruzam. Então, agora nós temos dois grupos, certo, crianças? Agora que nós já temos separado as nossas figuras, né, os nossos grupos, né, nós já separamos lá as nossas figuras em dois grupos que vocês recortaram bonitinho, eu espero, né? Então, agora nós vamos refletir sobre essas questões. A primeira é: explique como você separou suas figuras. Então, aqui você vai escrever como você separou. Como assim, professora? Você vai escrever: eu separei as figuras que são formadas por linhas retas, que não se cruzam e não têm curvas, do outro grupo que são formados por curvas, que se cruzam e que não se fecham. Então, vocês podem escrever aqui com suas palavras. Tudo bem? Próxima questão. Haveria outra forma de separá-las? Opa! Sim, até haveria outra forma de separá-las, mas não seria o objetivo da nossa atividade neste momento. Tudo bem? Então, crianças, podem marcar aí as respostas de vocês com suas palavras. Então, a primeira questão pode ter ficado assim: separei um grupo de figuras com linhas retas, fechadas e que não se cruzam, do outro grupo com figuras abertas ou com curvas e que se cruzam. A próxima questão vocês podem colocar do jeito de vocês. Haveria outra forma de separá-las? E aqui vocês podem encontrar várias respostas, então podem estar colocando. Próxima. Complete o quadro com os números das figuras conforme o que for pedido. Figuras abertas. Vamos encontrar quantas figuras abertas nós temos? Bom, nós temos aqui 1, 2, 3, né? São figuras abertas. Então, aqui nós temos 3 figuras abertas. E figuras fechadas. Vamos lá? Figuras fechadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, fechadas, nós temos 13 figuras, certo? Figuras com cruzamentos. Bom, aí nesse caso, nós temos... Ah, não, temos mais sim, ó. Pensei que era outra cor. 1, 2... Opa, tá vendo que aqui, ó, tá se cruzando, né? 2, 3... Então, figuras que se cruzam, nós temos 3, onde as linhas se cruzam, né? 3, tudo bem? Figuras sem cruzamentos. Agora, ele está pedindo as figuras sem cruzamentos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13. Eita, 13. Agora, ele quer figuras com curvas. Vamos lá. Com curvas. Vamos pegar outra cor, né? Pra ficar melhor. 1, 2, 3, né? 4, olha aqui essa curva. 4, 5, tá vendo? Ó, aqui é curva. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deixa eu conferir se eu fiz certinho. 10, né? Certinho, 10 figuras com curvas. Figuras retas, ou seja, figuras só com linhas retas. Vamos pegar aqui outra cor. Vamos ver se isso vai ficar muito escuro. Só com retas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, figuras só com retas, nós temos 6. Figuras com curvas e retas. Bom, nesse caso, que está pedindo figuras com curvas e com retas, nós temos essa daqui, ó, uma. Por quê, professora? Ela tem aqui essa curva e aqui ela tem a reta, tá? Então, aqui nós temos uma. Peraí, vamos. Então, figura com curvas e retas. Nós temos uma. Essa daqui também, ó, duas, né? Tá vendo? Ó, aqui é uma reta e aqui é a curva dela. Duas, aqui, ó, outra. Curva e a reta. 3, 4, 5, né? O coração, ó, tem curva em cima e depois ele tem reta. 5. Só, né? Então, figuras que nós temos com curvas e com retas, nós temos 5. As outras figuras aqui, ó, apesar delas terem curva, mas aqui ela não tem reta, só curva, né? E as outras ou tem só retas ou só curvas, como essas daqui. Então, o nosso quadro vai ficar assim. Próxima questão, crianças. Você sabe dizer quais das figuras desenhadas são polígonos? Vocês sabem me dizer quais delas são? Pensa um pouquinho. Vocês já ouviram falar em polígonos? Já? Então, vamos lá, criança, pensar um pouquinho, tá? Dessas figuras aqui desenhadas, as figuras que são os polígonos, elas têm que ter algumas características. Quais? Elas devem ter linhas retas, elas devem ser fechadas e elas não podem ter curvas e também não podem ter linhas cruzadas. Bom, crianças, alguns textos apresentam o termo polígono como uma região do plano limitada por um contorno, como aqui, ó, um contorno, tá? E aqui a palavra polígono significa o quê? O primeiro pedacinho da palavra, ó, poli, tá vendo? Aqui quer dizer vários e o finalzinho dela, gono, quer dizer ângulos. Então, a palavra polígono significa vários ângulos, tudo bem? Então, olhando para essas figuras, vocês saberiam dizer quais são os polígonos depois que tudo que a gente viu? Né? Lembra que eu falei para vocês? Tem que ser figuras que são formadas por linhas retas. Essa daqui é uma, certo? Não pode ter curva, então já pulei a 3 e a 4. Ela deve ser fechada, então a 5 não pode ser porque ela está aberta. Então, a 8 se encaixa, ó, formada por linhas retas e é fechada. Ela não pode cruzar como a figura 10, então a figura 10, ela não é um polígono porque ela aqui ela está cruzando. A 11 tem curva, 12, 13, 14, elas têm curvas, então não pode ser um polígono. A 15 sim, ela é uma figura formada por linhas consecutivas, linhas retas. Ela é fechada e ela não tem curvas e também não tem linhas que se cruzam como a 10. Então, aqui, as figuras
que nós temos como os polígonos são essas que a Pro marcou aqui. Então, aí no livrinho de vocês, vocês também podem estar pintando, tá bom? Agora, nós vamos descrever. Você sabe dizer quais das figuras desenhadas são polígonos? Agora sim você saberia dizer, né? E lembrando, crianças, que a quantidade de lados dos polígonos, elas podem estabelecer uma classificação para a gente nomear, tá? Por exemplo, aqueles que têm 3 lados, nós chamamos de triângulos, como esse daqui, ó. 1, 2, 3 lados. Os polígonos que têm 4 lados, nós podemos, como o número 15, ó, 1, 2, 3, 4, e o 9, 1, 2, 3, 4, nós podemos chamá-los de quadriláteros, tudo bem? E aqueles que têm 5 lados, que aqui a gente não tem nenhum, né? Polígono de linha reta, fechado, com 5 lados, nós não temos. Mas se tivéssemos, nós poderíamos chamá-lo também de pentágono. 5 pentágonos. Se você esquecer, o pentágono é mais fácil, tá? É só você lembrar quantas vezes o Brasil foi campeão da Copa do Mundo. 5. Quem falou 5? Muito bem. Então, toda vez que você esquecer, você lembra. O Brasil foi campeão 5 vezes. Então, se tem 5 lados, tem que começar com penta, né? Nesse caso aqui, nós estamos falando dos pentágonos, que são figuras com 5 lados. Tudo bem? As figuras de 6 lados, nós podemos chamá-las de hexágonos. Tudo bem? Como aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A figura número 8, ela é um hexágono, tudo bem? Porque ela tem 6 lados. Hexa, 6. Se tivéssemos uma figura com 7, heptágonos. Hepta, 7. 8, octógonos. 8, octo. 9, 10 e assim sucessivamente. Tudo bem, crianças? Então, aqui na 3, você sabe dizer quais as figuras desenhadas são polígonos? Sim, o triângulo, os quadriláteros e o pentágono, tudo bem? Eu vou marcar no próximo slide, tá? Aqui a respostinha que nós construímos da 3 e vou colocar aqui ao lado as características dos polígonos para vocês não esquecerem. Então, anotem no caderno de vocês, para vocês, quando precisar consultar, estar lá, tudo bem?